continuando o nosso conteúdo, aí dando um pause nas atividades, a gente vai ver outra parte do nosso assunto, que é a ideia de divisão proporcional, onde a gente vai relacionar o conceito de lucro, de investimento e de herança. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que direta e objetivamente a gente vai fazer isso? Observem aqui comigo, eu dei um exemplo que a gente inclusive já fez em sala de aula, para ficar bem claro como é que a gente relaciona esse conceito de divisão proporcional quando a gente fala de lucro, de investimento e de herança. Vejam aqui comigo. Imagine a seguinte situação. 4 estudantes, observem aqui comigo, 4 estudantes, eu chamei de Ana, de Beatriz, de Carla e Daniele. 4 estudantes resolveram se unir para vender doces a fim de obter recursos para uma viagem de fim de semana com as respectivas famílias. Pegaram todo o dinheiro que tinha naquele momento e conseguiram juntar R$100. A ideia não é que cada uma no caso, tinha a mesma quantidade, o mesmo valor e juntou R$100. A ideia não é essa. A ideia é que juntando o dinheiro de todas elas, uma podia ter 10, outra ter 30, outra ter 50. Juntando o dinheiro das 4, chegou-se ao valor total de R$100. Ok? Essa é a primeira informação que a gente tem. Fizeram então 5 bolos, cada um com 20 fatias. Venderam cada fatia por R$5 e dividiram entre elas o lucro proporcionalmente, olha a palavrinha aqui, proporcionalmente aplicado ao valor do investimento inicial. Por que é importante esse conceito de lucro aplicado de maneira proporcional? Imagine o seguinte, elas juntaram R$100. Elas tinham aí no total R$100. Mas vamos pensar que Ana, por exemplo, não é o que aconteceu. Mas vamos imaginar que Ana tenha dado R$80 e que Beatriz tenha dado R$5, que Carla tenha dado R$8 e que Daniele tenha dado R$7. Vamos imaginar que a divisão de valores tenha sido essa. Que uma tenha dado 80, outra 5, outra 8, outra 7. Se todas trabalharam da mesma maneira, aqui não fala do trabalho que elas tiveram porque o trabalho foi igual. Se não fala é porque foi igual. Se todas trabalharam da mesma maneira, será que seria justo, por exemplo, Ana, que deu R$80, ter o mesmo lucro que Beatriz, que só deu R$5? Quando a gente fala de lucro proporcional, a gente fala do valor que a gente recebe de acordo com o investimento que é feito. Então, a gente aplica aqui o conceito de justiça de investimento. Eu investi um valor, então eu vou ter o lucro proporcionalmente dado de acordo com o valor que eu investi. Não é que se, por exemplo, eu juntar 10 amigos e cada um der um valor e a gente abrir uma conta no banco, se todo mundo der valores diferentes, cada um vai ter um percentual de lucro naquela conta, ok? A ideia é essa. Então, a gente vai ter um lucro proporcionalmente aplicado ao valor do investimento inicial. Veja só, continuando a questão diz, ó, sabe-se que o que Ana investiu está para 2. Lembra dessa expressão está para? Vamos procurar aqui o slide onde tem essa expressão está para. Deixa eu procurar aqui para vocês. Só um instante, rapidinho aqui. Vejam só. Nesse slide a gente tem aqui a expressão, ó, está para. A está para B, assim como C está para C. O valor que Ana investiu está para 2. Ana está para 2, ok? Vamos voltar para lá para a questão, para a gente continuar. Para a gente continuar entendendo o que a gente está fazendo, ó. O valor que Ana investiu está para 2, assim como é um sinal de igual. Lembra que essa ideia do assim como, esse termo, assim como, essas duas palavras são a representação do sinal de igual. Então, o que Ana investiu está para 2, assim como o que Beatriz investiu está para 5, assim como o que Carla investiu está para 8, assim como o que Daniela investiu está para 10. Então, eu tenho um valor total de R$100 e eu sei que esses R$100, o que Ana investiu está para 2, o que Beatriz investiu está para 5, o que Carla investiu está para 8 e o que Daniele investiu está para 10. Baseado nisso, as perguntas são: qual o lucro de cada uma?
Qual a porcentagem do investimento inicial e do lucro feito por cada uma? Qual o investimento inicial feito por cada uma? Como é que a gente vai definir cada uma dessas coisas? O lucro de cada uma, a porcentagem do investimento inicial e qual foi o investimento inicial. Porque uma coisa é o que elas lucraram, outra coisa foi o que elas investiram nesse total, certo? Elas investiram, o que elas investiram juntou e deu R$100. O que elas lucraram foi depois de elas venderem todos os bolos que elas fizeram. Então, baseado nisso, qual é o contexto? Qual é a ideia que a gente vai ter? Qual o lucro? Eu perguntei primeiro. Depois, qual a porcentagem do lucro e do investimento inicial e qual o investimento inicial que elas fizeram, ok? Baseado nisso, baseado nessas perguntas e nesse raciocínio que a gente teve, a gente vai responder aí esses três questionamentos, certo? Continua aí que a gente continua na próxima aula, rapidinho.